Olá pessoal, aqui é a professora Rose, mais uma videoaula de matemática. Hoje, no 8º ano, nós vamos ver um pouco sobre as primeiras noções, certo? De expressões algébricas, pessoal. Vocês vão descobrir o que são as expressões algébricas, certo? Lembrando que a gente ainda vai ter uma outra aula, uma videoaula sobre isso, porque é um assunto um pouco extenso que a gente vai trabalhar. E vocês precisam entender até para que a gente utiliza no nosso dia a dia. Vamos lá? Bem, primeiro um pouquinho do conceito para vocês. Conceito. O que é uma expressão algébrica? Expressões algébricas são expressões matemáticas que representam números, letras, por isso algébrica, e operações. As expressões desse tipo são utilizadas com frequência em fórmulas e equações. Eu coloquei um modelo de fórmula aqui para vocês, que eu peguei assim aleatoriamente, que eu considero bem difícil. Observem comigo. Aqui nós temos uma fração 3/5, não é menos, né, pessoal? Isso aqui é 3/5, m mais 1/6 m elevado ao quadrado mais 1/2 n. Deem uma olhada nessa fórmula. Sem assustar, porque matemática é muito fácil, já digo para vocês que em algum momento nas nossas vidas a gente será capaz de resolver essa equação. Basta saber quanto que vale essas letras aí. Observem que nós temos duas letras, o N de Maria e o N de navio. E uma dessas letras, o N de navio, está elevado ao quadrado. Agora eu pergunto para vocês, e se nesse N de navio, na verdade não fosse uma letra o N, e sim um número, como por exemplo o número 3? Seria 3 elevado ao quadrado. E a gente sabe, porque já estudou potência, que 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Então, vocês começam a entender que se eu substituir essa letra por um número, eu posso resolver. Também temos aqui mais a soma, mais aparece duas vezes. Então, realmente é uma conta simples quando eu sei o valor das letras. Mas essa daqui é um modelo bem difícil, só para vocês terem uma noção inicial. Pontos importantes para a gente pensar, tá? O ponto 1 importante é a expressão algébrica, só para lembrar, ela envolve letras e números, ok? E o ponto 2 é que a expressão algébrica traz para a gente soma, aqui nós temos x, olha uma letra aqui, ó, x mais 2, 2x menos 6, x e y, x mais y mais 2. Essas todas são expressões, são cálculos algébricos. Algébrico, pessoal, significa que é matemática com letra. Pensem dessa forma. Números. Olha só, a parte numérica é a mais simples, tá? É mais simples porque já é conhecida. São os valores que sabemos numa equação. A conta. Então, esse valor aqui, os números, são os valores que a gente já sabe. E nós temos as letras, que nós chamamos em matemática de variáveis, porque elas variam, né? Elas já estão em formato de letra, porque a gente pode ser que não saiba ou não tenha certeza do valor. Essa parte nós não sabemos ainda ao certo. O valor pode sempre variar. Então, às vezes, a gente usa um modelo. Eu tenho X camisetas vezes 10. Significa que se eu tiver uma camiseta é 1 vezes 10. Se eu tiver duas camisetas, vai ser 2 vezes 10. Mas o X, ele substitui tanto 2 quanto 1. Então, por isso ela é variável, porque eu posso variar. Mas como é uma expressão algébrica? Mais um modelo para vocês, agora separando bem os nomes. Expoente é conhecido da própria potência, né? Aqui é o expoente em cima do 2. Nós temos o quociente. Gente, quando a gente está envolvendo letra junto, a gente dá um nome para os números, porque as letras são letras, né? E o número, aquele que não muda, que não varia, a gente vai chamar de coeficiente. Variável a letra. Então, letra é tudo aquilo que varia na expressão algébrica. Lembrando que a algébrica é quando tem letra. Aí vocês pensam assim, bom, com letra eu vou ter a letra, que ela é variável, pode variar se eu quiser, o número, que eu chamo de coeficiente, e o expoente, aquele expoente que vocês já conhecem.
E nós temos também os parênteses, em alguns casos, tá? Aqui lembrando que é uma fração, é 3 sobre o x está embaixo no denominador e o 3 está em cima, mas a gente escreve na mesma linha com essa barra aqui do lado, ó. Então, é 3 em cima e x embaixo. Aqui tem parênteses, a gente pode usar. O que a gente chama de operador, pessoal, é a conta, né? O mais e o menos aqui. Isso são os operadores. Não se preocupem que vocês não vão ter que decorar esses nomes, mas simplesmente eu estou mostrando aqui para vocês terem esse conhecimento. Deem uma boa olhada, analisem bem. Variável, coeficiente são os mais importantes nessa expressão. Coeficiente sendo o número e a variável você tem que saber, essa você tem que gravar, que é a letra, aquela que pode variar. Agora vamos ver como resolvemos. Antes, um lembrete aqui para vocês, expressões algébricas, tá? A importância das expressões algébricas. No cotidiano, muitas vezes, usamos expressões sem perceber que as mesmas representam expressões algébricas ou numéricas. Algébricas com letra, né? Numérica que só tem número. Numa papelaria, quando calculamos o preço de um caderno somado ao preço de 2 canetas, usamos expressões como 1x mais 2y, onde o x representa o preço do caderno. 1x, um caderno. E y é o preço da caneta, de cada caneta. Então, 2y de 2 canetas. Por que isso, gente? Isso é interessante para que vocês analisem aquilo que eu falei das expressões no dia a dia. Aqui, ó, eu posso variar. Se eu pegar essa expressão aqui, eu posso aplicar como eu quiser, bastando que eu varie aqui. No x é sobre o preço de caderno. Então, eu posso colocar um caderno e aqui o preço do caderno é variável. O preço, o valor desse caderno pode alterar. Por exemplo, para uma papelaria, ela pode usar essa equação. Mais 2y. Y é referente ao preço da caneta. Então, o preço da caneta também pode variar. E as letras são diferentes, porque um preço é da caneta e o outro preço vai ser o preço do caderno. A gente não pode ter a mesma letra para isso. Deem uma olhada aí, porque essa parte aqui, ela é bem importante. É importante que vocês pausem o vídeo, leiam, tentem entender com calma. E não pode ter pressa para conseguir estudar. Nem aqui na nossa videoaula e nem lá na sala de aula também, né, gente? A gente sabe isso. Praticando, então, um pouco. Determine o valor da expressão algébrica. 2, olha o x ali. X elevado à quarta potência mais 4x menos 5. Gente, no início a gente vai trabalhar com coisas bem básicas, como essa expressão algébrica aqui. É algébrica, Sora? É, porque é uma expressão, uma conta grandinha, né? Que tem letra e número. Que letra? O x. Só coloquei uma letra, foi legal. E tem número, temos 3 números diferentes. E para quebrar o gelo, a gente colocou ainda uma potência ali. Então, pensa comigo o seguinte, tenta lembrar do seguinte, quem é a variável aqui? Sempre, sempre, sempre variável é a letra. Então, a variável é o x. Eu dei para vocês, por pura bondade, o valor de x sendo 3. Então, peraí. O x vale 3? É isso que eu tenho que fazer? É, super fácil, né? Eu vou substituir, eu vou trocar. Onde tiver x, eu vou colocar esse 3 aqui. Difícil? Não. De novo, onde tiver um x, eu vou colocar o 3. Por quê? Porque o x é igual a 3. Então, se fosse um preço, é 3. O x, a variável, é 3. Eu só preciso substituir. Olhem aqui embaixo como ficou a conta. Lembrando que esse asterisco aqui, pessoal, ele é multiplicação, tá? Eu só consegui colocar esse asterisco aqui. Então, isso é vezes. Acompanhem comigo. Olhando aqui, a gente tem 2x elevado ao quadrado. E aqui é o momento que eu falo para vocês. Sempre, sempre mesmo, número coladinho com letra, de novo, número coladinho com letra, significa que aqui no meio deles sempre tem uma conta de vezes. Então, nós vamos ter
2 vezes o x. 4 vezes o x. Como x vale 3, é 2, como tá aqui embaixo, ó, 2 vezes 3 elevado à quarta potência. Deixa assim por enquanto. Soma, coloca o sinal de mais ali. 4, que é um coeficiente, um número, tá ali, vezes o x. Ora, 4 vezes x, então é 4 vezes 3, porque o 3 vale x. 4 vezes 3, menos 5, porque o 5 é um número, não muda. Abaixo, vocês vão ver que tem o 2 e o vezes o 81. Senhora, de onde saiu esse 81? O 81 é o resultado da potência, porque a gente substituiu o x pelo 3, e aí ficou assim, ó, 3 elevado à quarta potência. O que que é isso? É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes, numa conta de multiplicação. Então, vai dar 81. 3 elevado à quarta potência é 81, mais 4 vezes 3, que é 12, menos 5. Depois disso, a gente vai fazer a conta de multiplicação. 2 vezes 81, que nos dá 162, mais 12 menos 5. Agora ficou fácil, 162 mais 12, 174, menos 5. E aí vai dar 169. 169 é o nosso resultado final dessa equação. Pausa o vídeo e dá uma olhada nessa equação para você conseguir compreender, tá? Dá uma olhada de novo, se tiver que voltar, volta, para que fique bem claro esse conceito para você. Bom, pessoal, por hoje é isso aí, galera. Eu vou deixar alguns exercícios na sala de aula do Google e na Khan também para vocês praticarem, tá? Estudem e não esqueçam, tá, pessoal, de entrar lá na Khan Academy, que a gente está participando do Campeonato Khan. É bem legal, bem divertido e vocês podem entrar lá e vão conseguir aprender um pouco mais sobre matemática também. Por hoje era isso, então. Fiquem com Deus, cuidem-se e bons estudos!